Oi, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aqui ajustar minha câmera. Determinada entidade religiosa presta serviços de batismo e casamento. Revende artigos religiosos produzidos por uma fábrica e vende artesanato sacro produzido pelos membros da entidade. Tá bom? Então, essa é a primeira parte aqui que ele está falando de uma narrativa. Lembra que a gente só vai ter questões que são questões de caso prático em tributário. A gente não vai ter questões diretas, né? Em tributário, tá? Além disso, além disso, a entidade tem, além do imóvel onde funciona o templo, outros imóveis alugados a terceiros, cuja renda é integralmente revertida à composição do patrimônio da entidade. Nessa situação hipotética, a imunidade religiosa... Desculpa, fiz um barulho aqui na mesa, desculpa, gente. Nessa situação hipotética, a imunidade religiosa relativa ao pagamento de impostos. Letra A. Não abrange a venda do artesanato. Abrange todas as situações mencionadas. Abrange os serviços de batismo e casamento. E letra D. Abrange o ICMS relativo à compra e venda de artigos religiosos da fábrica. E aí, nessa tentativa de colocar o tema de imunidade, o examinador pode tentar, inclusive, restringir o alcance da imunidade para nós, né? Ele pode fazer isso. Nessa situação em que ele está falando de várias atividades que são realizadas pela entidade religiosa, lembrem-se, existe alguma restrição? Então, por exemplo, se vender, não tem imunidade. Se batizar, não tem imunidade. Se alugar, não tem imunidade. Ou tudo que a entidade religiosa fizer está alcançado pela imunidade de impostos. Será que a imunidade religiosa, lembrando que a imunidade ela quer a vedação, né, de cobrança de impostos, uma vedação expressa, uma vedação tratada pela Constituição Federal, será que esta imunidade alcança tudo ou se alugar não pode, se vender não pode, se for isso não pode, se for aquilo não pode? Que ele diz, não abrange a venda de artesanato. Abrange todas as situações, abrange o serviço de batismo e casamento, ou seja, o restante esquece, e abrange só o ICMS relativo à compra e venda de artigos religiosos. Será que tem uma restrição? Ou de pronto a gente imuniza tudo e depois, se houver um desvio de finalidade, a gente não tem a abrangência da imunidade. A Flávia, ela está falando que é a letra B, que abrange todas as situações mencionadas. Mas alguém quer se arriscar? Então vamos pensar. Professora, será que abrange todas as situações mencionadas ou a gente tem uma restrição? De pronto, foi o que a Flávia disse, a gente não vai ter restrição, a gente vai ter uma abrangência de tudo. Professora, ele vai tentar restringir, ele vai tentar restringir tanta coisa para você, ele vai tentar te contar tanta história que não é verdadeira, ele vai tentar te dizer tanta coisa que não é verdade, mas realmente, como eu estou explicando, ele vai tentar dizer coisas que não são verdadeiras. E o que é verdadeiro é que está tudo abrangido, isso mesmo. E vou te dizer mais. A Flávia, ela disse que tinha dificuldade em tributário. E aí a Flávia me acompanhou desde o início do curso. A Flávia, a Lori e algumas outras pessoas também que assistem de noite, na madrugada, de manhãzinha, a outra aula, a aula do dia anterior. E aí a Flávia, ela tinha no início uma insegurança de responder. Veja, quando a gente está certo daquilo, porque a gente tem na nossa memória aquilo que a gente estudou, olha como é fácil a gente sair dessa situação. Ou seja, de fato, a gente não tem aqui nenhuma atividade que não esteja abrangida pela imunidade, porque a gente tem uma relação direta entre o imunizado e a fazenda. Se é uma relação direta, não é, por exemplo, o ICMS destacado na conta de energia elétrica da instituição religiosa, e que ela é um terceiro, não contribuinte direta, perfeito, tem imunidade. Não há nenhuma restrição. E lembra que no ano passado a gente teve uma emenda constitucional e essa emenda constitucional veio para dizer o seguinte, inclusive imóveis cuja a instituição religiosa ela era a locatária, né? Ela na situação de locatária, não só proprietária, também tem imunidade. Então, além de quando ela tem a propriedade,
quando ela está na situação de locatária, na posição de locatária, ela também tem direito a essa imunidade. Então, a alternativa correta que nós temos aqui, ó, é a letra B. Abrange todas as situações mencionadas. E as pessoas morrem de medo desse negócio de tudo, sempre. Por quê? Porque é verdade, em prova de múltipla escolha tem que tomar muito cuidado com isso. Não é verdade que não tem, a verdade é que tem que tomar cuidado. Mas nessa situação aqui, pessoal, a imunidade é uma imunidade que está contemplada pela Constituição Federal. Então, a fundamentação da nossa primeira questão aqui, ó, é o artigo 150, inciso 6, a linha B, da CF, imunidade religiosa, e também a súmula vinculante 52, que fala que permanece imune ao IPTU, né? Então, preservação da imunidade de IPTU ainda que o imóvel esteja, alugado a terceiros. E lembra que a própria questão mesmo, ela faz uma ressalva e diz assim, ó, inclusive ele reverte as finalidades, ele utiliza aquilo, né? Tem esse valor dos aluguéis, então a reversão às atividades da instituição religiosa. Quer dizer, ainda reverteu as atividades da instituição. O que é isso, professora? Se ele quiser alugar mais imóveis, se ele quiser realizar um show, um espetáculo, se ele quiser enviar missionários para fora do país, se ele quiser construir igreja fora do país, se ele quiser enviar dinheiro para fora do país, desde que declarado, porque tem obrigação acessória, não é porque é imune que está dispensada essa obrigação, esse cumprimento, né, de obrigação acessória, né? Então veja, quando a gente está falando a respeito disso, a gente está dizendo o seguinte, não há restrição. Lembra, eu falei na aula de imunidade religiosa o seguinte, independentemente do seu critério, ou seja, independentemente do seu conceito, do seu preconceito a respeito disso, nós temos que pensar o seguinte, a imunidade está contemplada. E se for diferente isso, a gente começa a restringir algo que o legislador constitucional originário queria conceder, que era a liberdade religiosa e a liberdade de culto no Brasil. E ele diz assim, ó, essa renda é integralmente revertida à composição do patrimônio da entidade. Não tem nada de desvio, tá tudo certo. Ele ainda reforçou isso para você dizendo, olha, não erre, porque senão você vai, não restringe, senão você vai errar a questão. Próxima questão, ele diz assim, ó, o município Beta publicou lei ordinária que instituiu a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Lembra da COSIP? Lembra que a gente falou, a COSIP, né? A gente fala assim, a COSIP é aquele tributo, não é imposto, é contribuição, porque começa com a letra C, é contribuição. O município Beta publicou lei ordinária que instituiu a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP, ó, é contribuição, não é imposto, tá? A referida lei, então, ó, o município Beta publica uma lei ordinária instituindo a COSIP. A referida lei entra em vigor na data da sua publicação. Estabeleceu como fato gerador o consumo individual de energia elétrica e definiu valores diferenciados de cobrança para contribuintes. Um comerciante ouviu de um parente que a cobrança da referida contribuição era inconstitucional. Qual a razão que sustenta a inconstitucionalidade do tributo na situação apresentada? O que tem de inconstitucionalidade aqui? Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta para a gente lembrar disso, tá? A contribuição pode ser cobrada? A COSIP? Pode, né? É pelo município e IDF. Então aqui, por enquanto, tá tudo certinho, não tem nenhum problema, né? Tá
Tá bom, mas vamos ver as alternativas? Ele diz assim, ó, a lei ordinária não é apropriada para instituir a contribuição, que exige lei complementar. E ele tá falando que por lei ordinária não pode, tá? E tem que ser por lei complementar. Letra B, ele fala que a lei ordinária não observou o princípio da irretroatividade, posto que a contribuição ela só pode vigorar a partir do exercício financeiro subsequente, o seguinte. Ó, ela restringiu a questão dizendo que tem problema com irretroatividade aqui. Mas irretroatividade é sobre o passado ou sobre o presente e o futuro? Bom, o serviço de iluminação pública deve ser remunerado mediante taxa, porque se trata de uma prestação de serviço específica e divisível. O tributo instituído estabelece tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em uma situação equivalente. Ó, primeiro ele está falando aqui sobre fonte, negando a utilização de uma lei em lugar da outra. Depois ele está falando que viola a irretroatividade, ele está falando de um princípio. Depois ele está falando que isso aqui tem que ser remunerado mediante taxa, porque é um serviço público específico e divisível. Depois ele está falando que aqui, ó, desrespeita o princípio da isonomia, tá? Porque tá realizando um tratamento desigual. Vamos voltar para isso aqui? Vamos voltar ali para a gente olhar o que ele está querendo com a gente? Então ele diz assim, o município beta publica uma lei ordinária, essa lei ordinária institui a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, tem como fator gerador consumo individual de energia elétrica, o que a CLOSIP faz é isso mesmo, porque ela serve para, ó, contribuição para o serviço de iluminação pública. Depois, ela define, tá vendo, ó, olha aqui, ó, ela define como parâmetro aqui, ó, valores diferenciados de cobrança para contribuintes. Um comerciante ouviu que ela era inconstitucional, que ela desrespeitava a Constituição Federal de 88. Esses são os parâmetros que ele está tratando para a gente aqui, tá? Vamos ver o que precisa ser visto, estabelecido e previsto aqui. E aí, o que vocês acham? Ah, bom dia, Lori. E aí? Me digam o que vocês acham que pode ser. Ó, tô deixando aqui e vou baixar as duas outras alternativas, tá? Enquanto isso, estou tomando uma água. E aí, pessoal, alguma coisa? Ó, então vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro, sobre a COSIP, né?
Detalhe importante sobre a COSIP. Eu vou colocar a segunda questão aqui. Não precisa de lei complementar. Lei ordinária serve. Senão a gente teria falado, ó, só por lei complementar pode ser cobrada. Não é verdade. Lei ordinária. Ele está falando de retroatividade, mas na verdade, pessoal, não é isso. Porque não é que ela está tentando alcançar fato pretérito, ela não está tentando fazer nada. A questão é que ela não está respeitando a anterioridade. Aqui não tem nada de retroatividade de lei tributária, aqui não tem nada disso. Porque a questão não falou que ela está tentando cobrar sobre fato gerador pretérito, né? Ela não está falando isso. Ela está dizendo o seguinte, ó, ela está entrando em vigor na data da publicação. Se ela está tentando entrar em vigor na data da publicação, tem problema aqui. Tem um problema aqui. Outra coisa, ela está estabelecendo um tratamento que não tem nada a ver, como se fosse um tratamento relacionado a uma capacidade contributiva. Ela está desrespeitando um princípio que ela está dizendo assim, ó, definir o valor diferenciado de cobrança para contribuinte. Só que é o seguinte, professora, não está falando nada de anterioridade aqui, né? Ó, ele não tá, aqui a fonte está errada. A lei ordinária não observou o princípio da irretroatividade, não é verdade. Ele teria que ter escrito aqui anterioridade e não irretroatividade. Aqui ele está dizendo que o tributo devia ser remunerado mediante taxa. Também não é verdade, porque o serviço de iluminação pública não é serviço público específico e divisível. É mentira. Então, a alternativa correta é a que trata da isonomia. Que, se eu não estou enganado, acho que as minhas até colocaram aqui a letra D, né? Eu olhei rápido, a Flávia e a Lori escreveram aqui a letra D. Isso mesmo, né? É isso. Por quê, professora? Porque lembra que quando a gente está tratando de COSIP, a gente tem até a súmula vinculante 41, que diz o seguinte, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. Ó, pública não se remunera por taxa, porque ele não é serviço público, nem específico e nem divisível. Então ele não pode de jeito nenhum ser remunerado mediante taxa. De jeito algum. Mentira, tá errado isso, né? A alternativa aqui tá incorreta. E por isso a letra D, sim, correta, ó. Porque ele está tratando de forma desigual. Não é verdade, porque em razão dessa remuneração de COSIP, a gente não vai ter um tratamento diferente, olhar para o contribuinte de forma diferente, até porque ele não revela capacidade contributiva. A gente pode ter casos de pessoas que são extremamente simples e vivem uma vida humilde, e porque tem mais crianças que ocupam a casa, um idoso que necessita de mais, né, de utilização mais da energia elétrica, uma casa com mais pessoas que podem ter uma vida extremamente humilde e pagar mais contribuição, e ter que pagar mais contribuição em razão disso, né? Ou seja, imagina só a gente falar da riqueza e da pobreza para pagamento da contribuição. Então, essa cobrança é inconstitucional porque ela desrespeita o princípio da isonomia. Isso mesmo, o pessoal tá alinhado, ó, tá vendo? Ó? Olha que legal, né? É muito bom pensar nisso, né? Então, por que a fundamentação? A isonomia, artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal de 88, tá? Essa foi a segunda questão que a gente tratou. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. A empresa X adquiriu todo o fundo de comércio, deixa eu sair daqui da frente, né? A empresa X adquiriu todo o fundo de comércio da empresa Y e passou a explorar o negócio sobre uma outra razão social. Após a venda do fundo, Y encerrou regularmente suas atividades, sem que tenha havido... Olha lá, a Lori falou, olha que legal, quem tem Auxílio Brasil tem um desconto na conta de energia elétrica. É isso mesmo, porque é essencial, né, Lori? Essencial. E que tem Auxílio Brasil são pessoas que necessitam desse auxílio, né? Precisam desse subsídio do governo, para a gente pensar em evitar que as pessoas alcancem uma situação de miséria, de miserabilidade, né? Beleza, então vamos lá. Aí, após a venda do fundo Y encerrou regularmente suas atividades, sem que tenha havido falência ou recuperação judicial. De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, em relação aos tributos e às multas devidos pela empresa Y, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sua sucessão, a empresa X responderá. Bom, primeiro ponto de atenção. Que tipo de responsabilidade é essa? Responsabilidade do fundo de comércio ou responsabilidade de fundo de comércio, e que a prova pode chamar isso também, como nós já vimos, de trespasse.
aquisição de fundo de comércio, e eu dei exemplo para vocês lá do café perto da minha casa, que foi adquirido pela aquela franquia da Vó Alzira. Então, lembra que a gente precisa pensar, que a gente vai sempre fazer o seguinte, para a gente falar sobre a responsabilidade tributária, empresa adquirente, empresa que adquiriu, adquirente. A gente vai circular, sublinhar essa pessoa e vai chamar essa pessoa. Empresa Y, alienante. Alienante do fundo de comércio. Então, a empresa X adquiriu e passou a explorar o negócio sobre uma outra razão social. Tem importância? Nenhuma. Pro, se ele seguir no mesmo segmento, tem importância? Não. Digo, para fins de responsabilidade tributária, não. Se ele mudar o negócio, também não. Se fosse uma papelaria no lugar ali do café, ok. Se fosse um outro café, tudo bem. Se for a mesma razão social, parabéns para ele. Se não for, parabéns também. Não tem nenhuma influência para fins de responsabilidade tributária. Então, qual é o problema da troca de razão social? Zero problema, ele só colocou para te irritar. E dizer, agora mudou, meu Deus, se mudou, agora muda tudo. Não muda nada, é fundo de comércio, estrutura jurídica que está ali. Após a venda do fundo, Y, que é quem? O alienante, encerrou regularmente suas atividades, sem falência ou recuperação judicial. Quando ele encerra totalmente, quem adquire responde sozinho. Lembra disso? Então, quando ele encerra as atividades e não mais segue, não mais persegue e não dá continuidade às atividades empresariais dentro dos 6 meses da data da alienação, ele responde sozinho. Então, quer dizer, ele alienou. Então, o café alienou, a vovó Alzira adquiriu. O café alienou e não mais realizou os atos dentro dos 6 meses da data da alienação. Ele sai da relação, ele café, e sozinho quem responde é a vó Alzira. E de acordo com a jurisprudência majoritária, em relação a tributos e multas devidos pela empresa, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão, até a data da incorporação, cisão, transformação, a modificação por trespasse também, a empresa X, para quem é mesmo a empresa X, o adquirente, aquele que adquiriu o fundo de comércio. Ele responde apenas pelos tributos devidos e não pelas multas, de acordo com o STJ, pelas multas punitivas, pelos tributos devidos e pelas multas moratórias, mas não pelas punitivas, pelos tributos devidos e pelas multas moratórias ou punitivas, apenas pelas multas moratórias punitivas e não pelos tributos devidos. E aí, responde pelo quê? Responde por tudo? Responde por metade? Responde por nada? Como é que funciona? Será que tem a responsabilidade? Bom, em primeiro lugar, sim, em primeiro lugar a gente tem a responsabilidade, que é a responsabilidade do Fundo do Comércio e trespasse, né? Mas e aí, como é que está essa responsabilidade para nós? Como é que a gente pensa nessa responsabilidade? E aí me digam qual que é a alternativa correta aí para vocês. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho, peraí. Apareceu, né? Qual que é a responsabilidade na verdade? Como é que é essa responsabilidade? Um tempinho só para a gente poder raciocinar, né? E aí? Vamos, gente. Bom, lembra que é o seguinte, né? O STJ, ele fala que necessariamente, quando a gente está dizendo e falando do fundo de comércio, ele não trata restrição nenhuma não, tá? Ele diz o seguinte, quem adquire, porque nesse caso a aquisição está lá prevista no artigo 133, né? Inciso 1 do CTN, porque a pessoa cessou a exploração da atividade, quando ela cessa, né? Ela cessou a exploração da atividade, o adquirente
responde integralmente. E o STJ, ele complementa o artigo 133 do CTN dizendo o seguinte, ó, além dos tributos, tá? Responde também pelas multas. E para mim, STJ, eu não vejo diferença alguma em relação à responsabilidade da multa de natureza punitiva e da multa de natureza moratória. Essa é a súmula 554 do 544, perdão. 544 do STJ, tá bom? 544. Ele não vê essa distinção. Ele fala, além dos tributos, porque o 133 já fez a ressalva do tributo, então, além dos tributos, ele também responde integralmente pela multa, não importa se é de natureza punitiva ou de natureza moratória. A Flavinha falou C e a Lori falou que está entre a A e a B. Quando a gente estudou isso, a gente viu realmente até uma questão dessa, né? E, ó, é A ou B, né? Então, vamos de baixo para cima. Ele falou, apenas pelas multas moratórias e punitivas e não pelos tributos. Já errou, né? Porque tributo entrou. Pelos tributos e pelas multas moratórias e punitivas, apenas pelos tributos devidos e não pelas multas moratórias, não responde por tudo. Pelos tributos devidos e pelas multas moratórias, não pelas punitivas, não é verdade. A letra C é correta de acordo com a súmula do STJ. Responde por tudo, pessoal. Sempre lembre disso. Responde por tudo sem ressalva. A única coisa é que ele só não responderia, só não vai responder se a pessoa, ela, dentro dos 6 meses da data da alienação, ela continuou a exploração da atividade. Quando ela encerra, ó, tá vendo, ó? Se ele encerra, que é essa dicção da palavra que a gente tem que achar, né? Encerrou ou continua? Encerrou, responde sozinho quem adquiriu, tá bom? Vamos para a próxima? Determinado contribuinte questiona a alíquota de determinado imposto, que aumentou na medida em que aumentou a base de cálculo, em que incidiu a exação em questão. Mas, de acordo com a Constituição Federal, essa prática enuncia o princípio da seletividade, proporcionalidade, razoabilidade, progressividade. Então, ele está falando assim, ó, será que é possível eu ter imposto seletivo? Será que eu posso ter imposto progressivo? Será que eu posso ter a cobrança de imposto de forma razoável, que respeita o princípio da razoabilidade? E será que eu posso ter imposto que respeita o princípio da proporcionalidade? Todos esses aqui são possíveis. A própria Constituição Federal prevê. Lembra da seletividade? Que imposto que é seletivo que a gente estudou esses dias? O IPI. O IPI pode ser seletivo, professora? Não, o IPI é obrigatoriamente seletivo, né? O IPI tem que ser seletivo em razão da essencialidade, né? A cobrança do imposto tem que ser razoável, porque se for irrazoável é confiscatória, não é? O imposto pode ter alíquota progressiva quando ele afere capacidade contributiva. Os mais ricos pagam mais impostos, os mais pobres pagam menos impostos. Quanto maior a capacidade contributiva, maior é a base de cálculo, não é? Então veja, quando a gente olha para esses princípios, todos eles estão na Constituição Federal e está perfeito. Então tem que ser seletivo, alguns obrigatoriamente seletivos, tem que ter uma proporcionalidade na cobrança, tem que ser razoável essa cobrança, e alguns impostos podem ser progressivos em razão de uma isonomia e justiça tributária na cobrança. Vocês colocaram lá na alternativa que feria isonomia, porque não pode ter cobrança diferenciada, né? Aí ele diz, ó, determinado contribuinte questiona a alíquota, né, de determinado tributo, que é o imposto. Ele aumenta a base de cálculo, tá vendo? O imposto aumentou na medida em que aumentou a base de cálculo, em que incidia na razão, na exação em questão. Mas, de acordo com a Constituição Federal, essa prática mostra o quê? Então, se aumenta a base de cálculo e aumenta o imposto, o que a gente tem? Uma alíquota. E aí, me diga, o que vocês acham? À medida que aumenta a base de cálculo, então aumentou a base de cálculo, como é que fica o imposto? Aumentou o imposto, ele está dizendo para nós que a gente tem um aumento de uma coisa e da outra. Então a gente vai ter um aumento de acordo com a proporcionalidade. É proporcional. Aumentou a alíquota, aumentou a base aumentou a base de cálculo e aumentou a alíquota do imposto. A gente vai ter uma alíquota proporcional, não é? É uma alíquota de proporcionalidade, tá proporcional.
Então a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Aumentou a base de cálculo e aumentou o imposto para nós, tá? Alíquota proporcional. Entenderam, pessoal? Ficou claro aqui? Por que não é progressivo? Porque ele teria que dizer para você assim, ó. A alíquota foi aumentada em razão da capacidade contributiva. Aí a gente teria uma alíquota proporcional. Então, se a gente está falando por exemplo, de seletividade, ICMS e IPI. De razoabilidade é para evitar confisco e a alíquota invadir o seu patrimônio. Progressividade é porque ele está aferindo capacidade contributiva. Ele vai fazer a relação expressa para você. Ele vai colocar essa palavra dentro da sua prova, tá? Então, por que não é a progressividade? Porque ele falaria para você assim, ele está sendo aumentado, a alíquota está sendo aumentada em razão da capacidade contributiva ou da maior riqueza experimentada, algo nesse sentido, mas eu acho que ele colocaria a palavra capacidade contributiva. Entendeu, Flávia? E posso falar? Para mim é uma pegadinha essa questão, tá? Você viu que pequenininha que ela é? Pequenininha e problemática? Pequenininha cheia de coisa chata? É isso, né? Ela é pequenininha e chatinha, né? Tá bom? Vamos para a próxima? Olha lá. O crédito tributário torna-se exigível depois do prazo esgotado o prazo fixado pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Então, por exemplo, ele está dizendo assim, o imposto ele vai vencer dia 30. Dia 30 é o esgotamento do prazo, porque foi fixado em lei. Dia 30 de janeiro, por exemplo. Ou então, houve um processo administrativo, um processo judicial, em que o contribuinte estava se insurgindo contra o pagamento do tributo. E aí ele estava questionando, impugnando na via administrativa, propôs uma ação judicial e estava questionando o pagamento do tributo. E ele fala, o crédito tributário torna-se exigível depois do esgotamento do prazo fixado por lei ou por decisão final, sem que o sujeito passivo tenha efetuado o pagamento. Esgotou o prazo, tem que pagar. Dando margem a uma cobrança judicial. É verdade, né? Quer dizer, teve prazo fixado em lei, ele não pagou. Passou o prazo, ele não pagou. Teve um processo regular, administrativo ou judicial. Ele se insurge contra a cobrança do tributo e ele não paga o tributo. E aí fica fixado ali, por uma sentença, que ele precisa pagar o tributo até determinado dia. E isso também no processo administrativo, que ele saiu vencido. Ele foi vencido. E a fazenda é vencedora. Aí ele diz, isso vai dar margem à cobrança judicial. Aí ele diz, sobre a ótica das normas reguladoras da dívida ativa e a Lei 1830 de 80, a Lei de Execução Fiscal, um contribuinte citado do processo executivo, desse processo de execução fiscal, chama processo de execução fiscal. Ele vai forçar a cobrança do tributo porque a pessoa não pagou. Ele lhe questiona a respeito da regularidade do processo. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A dívida ativa, regularmente inscrita, goza da presunção absoluta de liquidez e certeza. O executado poderá pagar a dívida ou parcelar, pagar e parcelar a dívida que julgar incontrovérsia e garantir a execução do saldo devedor. Então ele paga uma parte, tá? Ele paga uma parte e ele pode parcelar o restante. O executado, ainda que não tenha efetuado a segurança do juiz na execução, a garantia, poderá opor-se por meio de embargos. A substituição ou emenda da certidão de dívida ativa é admitida até a citação do devedor. Tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando sobre um processo de execução fiscal mesmo. A primeira coisa, sabe o que ele está falando? Na letra A, que ela tem presunção absoluta de liquidez e certeza, ou seja, ela não pode ser objeto de questionamento. Ele está dizendo o seguinte, quando tem CDA, certidão de dívida ativa, que é aquela que vai demonstrar e exibir todas as condições do contribuinte, a matéria tributável, o fato gerador, a data de cobrança, juros, correção monetária,
ela não pode ser, ela é intocada, você não pode questioná-la. Como não, gente? Se é uma dívida ativa, é um crédito público, exequível e extrajudicial. Como é que ele não pode ser questionado? Como é que ele é absoluto? Que presunção absoluta? Professora, mas é porque é público, né? Ué, gente, mesmo que seja público, como é que ele pode gozar de presunção de liquidez e certeza absoluta? Absoluta significa você não pode questionar cerceamento de defesa. A presunção não é absoluta. A presunção aqui, ó, é relativa. Nada de presunção absoluta, coisa nenhuma. Ela é relativa e pode ser lidida pelo sujeito passivo, pessoa jurídica ou pessoa física, que diz, não, mas está errado o cálculo aqui da multa. Não, a alíquota estava errada. Não, eu nem estava praticando esse fato gerador, eu tinha vendido a casa. Como é que eu posso ser inscrito na execução fiscal? Vocês já viram casos que a pessoa vendeu o carro, vendeu a casa e de repente ele se encontra numa execução fiscal, ele recebe lá uma intimação e fala, meu Deus, mas eu já vendi isso há tantos anos, como é que isso pode aparecer? Ele precisa questionar. Então a presunção não é absoluta, ela é uma presunção relativa, tá? Depois ele diz assim, ó, o executado ele pode pagar a parcela da dívida que julgar em controvérsia e garantir a execução fiscal do saldo devedor. Ele paga aquilo que ele acha que está correto, ele pode pagar o que ele acha que está correto, tá? E garantir a execução fiscal, ou seja, oferecer um bem para execução fiscal. É que ele está falando isso. Eu pago a parte que eu entendi que está correta. Em controvérsia significa não quero discutir, eu sei que eu devo. E o restante eu garanto a execução fiscal do saldo devedor, com dinheiro, com depósito, com carta de fiança bancária, seguro garantia, uma garantia. Tá? Letra C. O executado, ainda que não tenha efetuado a segurança no juízo, ainda que ele não tenha oferecido uma garantia, ele pode opor embargos à execução fiscal. Mentira! Quarta questão. Já mentiu aqui essa daqui, ó. Duas mentirosas. Essa aqui é gravíssima. Atenção, que é um pontinho de atenção. Mentirosa essa questão. Os embargos dependem necessariamente de garantia oferecida. Sem garantia, não embarga. Oferecida. Obrigatoriamente, tá? Cuidado que o prazo não é de 30, o prazo é de 15 dias, não é o prazo do CPC. Não é o prazo do CPC porque tem lei específica. O CPC só pode entrar quando não tem lei específica, hein? Dentro do prazo de 30 dias. Eu acho que eu falei o contrário. Contados. Não é o prazo do CPC de 15, é o prazo da Lei de Execuções Fiscais 30. Acho que eu falei o contrário prazo, né? A gente vai usar a Lei de Execuções Fiscais. 30 dias do depósito da juntada da carta da fiança bancária ou seguro, garantia da intimação da penhora. É porque tudo no CPC, hoje, são 15 dias. Nos embargos da execução fiscal, porque está regido pela Lei de Execuções Fiscais, a tua prova colocou, Lei 6830 de 80, aí a questão falou, isso aqui são 15 dias, não são 30, não, são 30 dias e não 15. Então é o seguinte, o embargo tem que ter garantia, não pode embargar sem garantia. Sem garantia não tem embargo de execução fiscal. Não pode, ele tem que apresentar exceção de pré-executividade, não pode. Então é o seguinte, a dívida ativa é mentira, isso daqui. O executado, ainda que não tenha dinheiro, pode oferecer embargos? Não pode, tá? Aí a gente fica entre letra B e letra C. O executado pode pagar a dívida que ele entender que está correta e só garantir a execução do saldo devedor. Garantia não é pagamento. Ele só está garantindo para não sofrer constrição patrimonial.
Mas garantia não é pagamento de nada. A garantia é uma coisa, pagamento é outra. Tá bom? Garantia é uma coisa e pagamento de dívida é outra coisa completamente diferente. Entenderam? Porque se é garantia, não é pagamento, pessoal. Garantia é o seguinte: eu tô garantindo a execução fiscal para você não leiloar meu bem. Eu vou garantir a execução fiscal porque senão a minha casa vai a leilão. Dívida de IPTU, você pode ser levado, a sua casa pode ir a leilão. Professora, mas acontece que a gente tem a probabilidade absoluta do bem de família. Para IPTU, não. Professora, mas é o único bem. Para IPTU, não. Professora, mas acontece que o bem de família, ele está ligado a um direito fundamental. Pois é. Mas enquanto não houver uma reforma no CPC, pode esquecer. Esquece. Se for dívida de IPTU, aquele único imóvel pode ser levado a leilão. E para não ser, o que eu faço? Eu falo para o meu cliente o seguinte: vamos garantir a dívida. Pega esse dinheiro que você entende que está errada a dívida, pega esse dinheiro e vamos garantir. Depósito judicial. A gente garante a dívida só para sua casa não ir a leilão. Então, essa aqui é a alternativa correta e vou te explicar por que a outra está errada. Então, o executado pode pagar a parcela que ele entende que é indevida e ele garante a execução fiscal do saldo devedor, só para não sofrer mais ainda. Professora, por que não é a letra D? Porque a substituição da certidão da dívida ativa, ela não é feita até a citação do devedor, pessoal. Não pode, sabe por quê? A citação do devedor é o começo do processo. Como que a gente começa o processo com a citação do devedor? Então, veja, por que a gente pode, a gente pode substituir até quando? Substituir CDA até a prolação da sentença de embargos. Até a prolação da sentença de embargos. É quando a gente pode substituir a CDA. Porque, veja, citou o devedor, tá? Vamos colocar isso num viés bem prático, tá bom? Vou colocar um exemplo prático aqui pra gente. Mas é porque você tem que pensar, pessoal, na defesa do contribuinte. Quem é mais poderoso, Estado ou contribuinte? Vamos lá. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Tem um processo de execução fiscal contra mim. Contra mim. Aí eu recebo uma citação. Com meu nome. A CDA está com meu nome. Como é que pode ser até eu ser citado para pedir a troca da CDA? Olha o cessamento de defesa. Tem que ser até para frente. Pensa no processo. Tem processo para isso, tem devido processo legal. Tem que ter processo, professor, é verdade. Como é que eu posso pedir substituição de CDA quando a pessoa acabou de me citar? Se tem processo, eu preciso me defender. Até a prolação da sentença de embargos, eu posso pedir para substituir a CDA. A CDA pode ser substituída, inclusive pela Fazenda, quando ela comete pequenos erros. Porque seria um cessamento de defesa para a Fazenda e para mim. Como é que se o devedor já troca? Se o devedor troca a CDA de lugar, já substitui na hora, vamos lá, coisa básica. Não, é um processo, a pessoa citada, se defende, é intimada, apresenta bens ou não apresenta, entendeu? Então, até o processo acontecer, eu posso substituir a CDA. Esse prazo é muito pequeno, Citou o devedor, já troca. O devedor pode até não ter sido citado regularmente, pessoal. O devedor pode não ter sido localizado, você concorda comigo? Pode ter mudado de endereço, pode ter falecido, ele pode estar se esquivando, se escondendo, pelo amor de Deus, não atende a porta. Gente, eu tenho cliente que se esconde de citação. Ele fala, se for o correio, não atende. Não? Vocês nunca viram isso acontecer? Então imagina, não pode ser até a citação, tem que ser um processo, né? Tem que ser um processo. Até o processo acontecer, gente, pensa na defesa da pessoa. Ela tem que se defender. A gente tem uma questão que é não cercear a defesa do contribuinte, entenderam? Como é que você consegue citar? Não, ainda. E a outra coisa, se a gente não achar a pessoa, ainda tem outras formas de intimação ou citação da pessoa. A gente pode citar essa pessoa pessoalmente, tem por correio, citação pessoal, não é? Oficial de justiça. Se não der certo, e se não der certo as outras tentativas, aí é editalícia, que ela é a mais prejudicial pro contribuinte sujeito passivo. Então, primeiro, mando lá cartinha pelos correios com aviso de recebimento. Tá na lei isso. Tá na lei de execução fiscal. Depois, não achou a pessoa. Cartinha voltou lá, justificativa, mudou-se de endereço, não localizava. Depois,
Voltou negativo o R. Juntou no processo o R negativo. Voltou negativo, manda o oficial de justiça lá na porta. Pá. Oficial de... Ixi, agora é um pet shop lá, era um café. Ih, agora não tem mais ninguém. Tira foto. Ih, não tem ninguém lá. Tá abandonado. Abandonou. Tem. Aí, a fazenda fala assim, então me manda editalícia, que é a mais prejudicial. Então, a citação, pessoal, ela pode dar errado, ela pode ser uma citação frustrada. Se a citação se frustra, não é isso? Se a citação se frustra, é perigoso. Entendeu, Lório, que eu expliquei? Não precisa você revisar nada, não. Não vai revisar isso aí, não, porque não precisa de revisar. Entendeu isso? Me diga se isso ficou claro. Por que vocês erraram? Por que vocês erraram? Porque vocês não tinham conhecimento. A citação citou o devedor, o processo está pronto. Não está. O processo não está pronto com citação. Porque a citação, ela pode não ser válida. A citação, inclusive, pode ser equivocada. A citação pode acontecer em lugar incorreto. A citação pode não acontecer porque o oficial de justiça chegou no lugar e ele se sentiu ameaçado. A citação não é sinônimo de que o processo aconteceu. A citação válida sim. Citou válido, o processo começou. Não citou válido, o processo não tem início. Eu preciso das três partes. Juiz, de um lado, que representa o Estado. Aquele que está propondo a ação. Todo processo. Trabalhista, cívico, o que você quiser. De um lado, para que esse processo seja válido e regular, eu tenho que ter alguém capaz de cobrar. E do outro lado, a pessoa que tem conhecimento daquilo, porque ela foi citada, intimada. Entenderam? Citou uma coisa, válida é outra, citação válida. Né? Vocês vão perceber isso quando estiverem atuando, porque você vai falar, eu quero ver se a citação dele foi válida. A primeira coisa que eu quero saber é se todas as características do processo estão aqui. Condições da ação. PLI, lembra lá? Possibilidade jurídica de pedido, legitimidade das partes, interesse processual. Tá tudo pronto? Tá tudo certo? O processo corre, não tá? O processo não pode continuar. Tá bom? Vamos lá para uma próxima. Determinado Estado da Federação atribuiu a função de arrecadar e fiscalizar tributos de sua competência. Eita, que eu não pus aqui, né? Como é que vai aparecer? Se a professora não põe, né? Fica complicado. Deixa eu colocar aqui. Né? Determinado Estado da Federação atribuiu a função de arrecadar e fiscalizar tributos de sua competência a ente privado. Uma pessoa, né? Foi lá e falou, eu quero que você arrecade e fiscalize para mim. Considerando-se essa situação hipotética, bem como a doutrina majoritária e o CTN, o Código Tributário Nacional, é correto afirmar que o Estado afirmar que o ato do Estado é legal. Porque se admite a transferência da atribuição de arrecadar e fiscalizar para uma entidade privada. Ilegal, mas a revogação do ato poderá ser realizada bilateralmente para garantir a segurança jurídica. Ilegal, porque é vedada a delegação de competência tributária. Legal, porque o ente privado passou a ser sujeito ativo direto. E aí? Vai devagarzinho, tá? Sem correr, tá bom? E aí, gente? Não é pra ter medo, hein? Não é porque uma não ficou boa. Isso mesmo, tá certo. A gente vai errar aqui pra revisar, pra acertar na prova, sem dúvida nenhuma. A gente tá aqui pra isso mesmo. Né? A gente tá aqui pra isso. Em primeiro lugar, eu posso atribuir a uma pessoa o poder de arrecadar e fiscalizar tributo? Eu, Roberta, competente, sou União, tá? Eu, Roberta, na figura da União. Eu posso entregar para alguém a fiscalização e arrecadação do tributo? Posso. É o que a União faz com a Receita Federal. A União entrega para a Receita Federal os atos de arrecadação e fiscalização. Ela muda a competência? Não. A Receita Federal pode instituir imposto de renda? A Receita Federal pode cobrar IR? Não. A Receita Federal pode
Exigir pagamento, mas instituir imposto de renda, não. Que a única pessoa que pode instituir é quem tem a competência, né? Mas ela pode entregar para uma pessoa, porque essa pessoa, essa terceira pessoa, ela pode ser uma pessoa que vai conseguir fazer com que a arrecadação seja mais eficiente, a arrecadação seja mais eficaz, com que a arrecadação seja mais precisa, ela pode fazer com que haja uma integração, inclusive de poderes, né, e de estado, de município, para que essa arrecadação, a pessoa não tenha como se omitir receita, ela fugir, né, do pagamento do tributo. Então, de fato, a arrecadação ela vai acontecer de forma mais eficiente. Então, por isso, ó, acho que foi a Flavinha, ó, ela escreveu assim, eu acho, com medo de errar, é a letra A, ela é legal, tá certa mesmo. De acordo com o Código Tributário Nacional, sim, ela é legal. Inclusive, né, a fundamentação da questão aqui, ó, é o artigo 7º do Código Tributário Nacional e artigo 6 também do CTN. É possível a delegação do ato de arrecadação e fiscalização do tributo para uma outra pessoa, em nome, né, de um princípio, que é o princípio da eficiência, da eficácia na arrecadação do tributo, né? A gente pode falar isso. Então, eu posso entregar para um terceiro. Aí ele fala ilegal, esquece, ilegal, esquece e depois legal. Porque o ente privado passou a ser sujeito ativo direto. Não é verdade. Ele passou a ter capacidade tributária ativa. É isso, ele não é sujeito ativo coisa nenhuma. Porque sujeito ativo é uma pessoa só. Sujeito ativo sempre vai ser a pessoa política competente para instituir tributo. Professor, então, peraí, a pessoa política competente, ela pode entregar para uma outra pessoa? Pode. Para qual pessoa? Todo mundo pergunta, professora, mas pode ser para pessoa jurídica de direito privado? Pode. Pode. Pode ser para pessoa jurídica de direito público? Pode. Professora, pode ser para uma autarquia? Pode. Em nome da eficiência. Pode ser para uma fundação? Pode. Aí é tratado entre essas pessoas, né? Quando ele delega, é tratado um convênio, é feito um convênio. Esse convênio vai estabelecer. Então, ó, tá de acordo com o Código Tributário Nacional. Tá certinho, pode sim. Eu posso entregar para uma outra pessoa esses atos, né? Para que a outra pessoa arrecade, fiscalize, para que a outra pessoa exija o tributo, né? Evitando que aconteça aqui, né, um desvio na arrecadação, entenderam? Eu tenho que evitar esse desvio na arrecadação do tributo, é isso que tem que acontecer, tá bom? E aí, pessoal, gostaram dessas? Gostaram dessas questões? A gente fez um batidão, né? Eu acho que foi gostoso, foi um batidão bom, né?